Pessoal da TV Ibis, nosso boa noite. Boa noite, pessoal de Brasília, boa noite, pessoal de Goiânia. Estamos iniciando a nossa 10ª aula. Para o pessoal que nos acompanha pela TV Ibis, pela internet, pelo Face, nós iremos colocar mais 2 aulas que está atrasada. As nossas aulas estão atrasadas, mas hoje, no máximo amanhã, nós já temos mais 2 aulas disponíveis. Vai ficar faltando uma e essa de hoje. De maneira que logo a gente normaliza, porque o pessoal todo teve de viajar e foi também aproveitar para comprar material aqui para a nossa TV. Aquilo que nós estamos falando em todas as nossas aulas iniciais. Nós estamos formando realmente a nossa TV de uma maneira melhor. Estamos tentando construir aqui um estúdio para que a gente possa gravar não só cursos como esses que nós estamos dando, mas também outros que nós pretendemos deixar disponível. E ao mesmo tempo estamos convocando todos os amigos, conhecidos, pessoas que nos assistem, que têm experiência na área de comunicação, para que a gente possa formar um grupo que possa nos apoiar, nos ajudar, para que o crescimento da TV Ibis gere um benefício para todos nós. Então as aulas que não estão colocadas vão ser colocadas, vão ser baixadas hoje, no máximo até amanhã, e vai ficar devendo uma aula junto com a de hoje, então vai ficar faltando 2 aulas apenas. E assim a gente normaliza o processo, devido à viagem dos meninos, não foi possível fazê-lo. E nós vamos dar início à nossa aula. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, nós vos pedimos a tua bênção, o teu carinho e a tua proteção para o início dos nossos trabalhos. Nos inspire e nos abençoe. Que assim seja. Nós finalizamos, a nossa última aula falando a respeito dos filhos inesperados. Porque como nós estamos falando sobre relacionamento, então surge relacionamentos, e muitas vezes por toda a vida, quando diante de um relacionamento fortuito, ou diante de um namoro, ou diante de um encontro, muitas vezes esse processo gera uma gravidez. E como não existe nada por acaso, essa gravidez então pode caminhar algumas vezes para casamento, pode caminhar para um relacionamento que não seja um relacionamento afetivo, mas que vai ser um relacionamento para o resto da vida, porque agora vai ter uma criança, vai ter um pai, vai ter uma mãe, e querendo ou não, esse relacionamento vai ter de existir. Muitas vezes não um relacionamento no sentido de um homem e uma mulher, não um relacionamento no sentido afetivo, mas terá um relacionamento dentro de um campo de relação de um com o outro, seja de amizade, ou mesmo de inimizade, ou mesmo de malquerência, mas a criança vai estar presente. E nós então começamos a discutir esse assunto e as consequências que isso pode gerar, e vamos tentar dar continuidade. Próximo, que esse aqui nós já lemos, Aí nós também lemos aqui o áudio, que ele fala que não há somente a felicidade de um e de outro, mas tem a criança. E nós até estudamos a questão da materialização, Próximo slide. Muito bem. Uma das coisas que a gente vê frequentemente é que geralmente esses filhos que nascem ou antes de um casamento, ou que geravam casamentos no momento que ficavam grávidas, ou que nascem e logo depois a mãe e o pai casam novamente, ou têm outros filhos, são filhos que geralmente carregam problemas sérios. E os relacionamentos com o pai, com a mãe, muitas vezes nem sempre é tão fácil. E aí geram problemas que nós vemos aí no dia a dia. Então nós resolvemos abordar um pouquinho dessa relação pai e filho e mostrar as consequências dessa relação, não só nesse quadro de um filho inesperado e não programado, mas também num quadro geral. Então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. No livro Vida e Sexo de Emmanuel. Somos defrontados em todos os departamentos da família humana pelas ocorrências da aversão inata. Pais e filhos, irmãos e parentes outros, não raros, se rebelem desde os primeiros contatos. Claramente verificáveis os fenômenos da hostilidade entre adultos e crianças,
trazidos pelo imperativo do berço à intimidade do dia a dia. Paz existe nutrindo antipatia pelos próprios rebentos, desde que esses rebentos lhes surgem no lar. E existem filhos que se inimizam com os próprios pais, tão logo senhoreia o campo mental nos labores da encarnação. Arraigado no labirinto de existência menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros está presente no quadro familiar, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio das manifestações catalogáveis na patologia da mente. Então, a aversão, a briga, como acontece em toda e qualquer relação, e como nós estamos vendo aqui, que existe a questão da imagem, entendendo a imagem como o conjunto do consciente, do inconsciente, uma imagem psíquica, arquetípica, reencarnatória, que se define no dia a dia através dos clichês mentais ou mento-emocionais. Então, consequentemente, essas imagens também é formada entre pai e irmão, entre parentes, entre irmãos e irmãos, entre irmãs e irmãos, entre mãe e filho, etc. E muitas vezes basta que essa criança nasça que já vem a aversão. E a aversão já está ali. Muitas vezes isso gera uma série de distonias, né? Gera culpa, gera remorso, gera ódios. E nada mais é, como diz Emmanuel, dos processos anteriores, que se situou no campo da descida evolutiva e que se fixou na nossa casa mental. Vamos lá, põe aqui para mim, por favor, a caneta. Vamos recordar aqui algo que nós já falamos muito, né? A nossa casa mental. Todo mundo lembra que eu já falei aqui várias vezes. A nossa casa mental, o André Luiz fala sobre isso, o Baldi fala sobre isso. Então nós temos aqui o subconsciente, nós temos aqui o consciente e nós temos aqui o superconsciente. Dentro dessa visão é muito mais amplo do que o subconsciente de Freud, do que o consciente de Freud, do que o consciente ou inconsciente coletivo do Jung. Por quê? Porque no subconsciente vai ter tudo aquilo que nós já adquirimos através do processo evolutivo e tudo aquilo que nós também adquirimos através do processo da involução ou queda. Então, consequente, ele é incomensurável. Então, dentro do subconsciente, André Luiz e o Baldi falam o seguinte: aqui no consciente a gente planta, aqui no sub a gente arquiva. Então, tudo aquilo que a gente plantar aqui na encarnação atual é arquivado aqui. Então, vamos supor, por exemplo, que eu estou desenvolvendo imagens contraditórias. Lembra das imagens também, são sempre duais, lembra? Positivo, negativo. Aqui está o livre-arbítrio, né? A vontade para decidir as imagens superiores às imagens negativas. Então, dentro de um relacionamento com uma determinada pessoa, eu vou desenvolvendo sempre esse polo negativo. Olha, isso vai ser semeado no consciente e vai ser arquivado no sub como tendência. Então vamos supor que eu semeei ódio na relação. Ódio muitas vezes mútuo. O que vai acontecer? Vai surgir como tendência de aversão. Então na hora que agora eu vou tentar reconciliar esse processo e vem como pai e filho, irmão, parente dentro da mesma família, o que vai acontecer? Aquele impulso de ódio do passado vai surgir a partir do subconsciente, no consciente atual, como aversão não definida. Gostaria de lembrar também aquilo que nós sempre estamos falando aqui no nosso curso. Em relação à reencarnação, você não lembra do fato, como você não lembra de inúmeros fatos da sua vida. Mas você recorda tudo através do sentimento. É dentro do sentimento que está todas as lembranças reencarnatórias. O fato não aparece, como não aparece a sua infância. Quanta coisa da sua infância você não lembra? Quanta coisa da sua vida toda que você não lembra? Aquilo que eu falava, né, semana passada. Se te perguntar, por exemplo, onde você estava o ano passado nessa mesma data, você não sabe. E só passou um ano.
Então, consequentemente, você não vai lembrar do fato, mas você vai lembrar do sentimento. Então, todo o nosso passado reencarnatório está presente no sentimento. E aparece no nosso consciente atual como uma inclinação, como uma tendência, como uma espécie de instinto. E o antigo ódio vai pronunciar no consciente atual como aversão. Se ele vai continuar da aversão para o ódio de novo, vai ser como eu vou desenvolver essas imagens. Se eu vou tentar superar da aversão e vir para o amor, vai ser como eu vou, através da vontade ou do livre-arbítrio, conduzir essas imagens. Então eu posso confirmar o passado caminhando para o ódio. Por isso que nós vamos ver essas cenas tristes de pai matando filho, filho matando pai, essas coisas que nós assistimos no dia a dia, dentro dos nossos jornais. Agora, podemos também, a partir dessa versão inicial, trabalhar essa versão para que a gente possa ir transformando essa versão, para que no futuro a gente comece a arquivar aqui imagens superiores de amor, que nas próximas existências vão aparecer como tendência afetiva, tendência amorável. Com esse quadro, a gente entende bem esses problemas familiares. A gente vai compreender bem esses processos que toda família apresenta, de aversão até de pai com filho, de mãe com filho, com filha, de aversões entre irmãos, etc. Por quê? Porque a família é a célula regeneradora da nossa vida. Então, dentro de uma família, o que nós vamos ter na família, geralmente é um conjunto de espíritos afins, ou de seres afins, e de seres que ainda estão na fase de ajuste vibratório. Então, é natural que a família seja formada desse processo. E aqueles conteúdos de imagens do passado apareçam hoje como tendências afetivas negativas ou positivas a serem trabalhadas. Por isso que se forma a família. Então a família é um conjunto de afinidades e de distonias para que a gente no presente faça uma nova semeadura. É aquilo que eu sempre gosto de falar, a palavra karma. A palavra karma não significa determinismo. A palavra karma significa ação, ou seja, tente fazer novamente, dessa vez faça de maneira correta. É isso que significa o karma. E não um determinismo que não tem como ser mudado, ou um processo que nós estamos fatalmente presos a ele e a gente tem de carregar porque o outro não age da maneira que a gente espera. Não, karma significa ação. Olha, vocês vão fazer de novo e agora, por favor, tente fazer de maneira correta. Ok? Tem alguma pergunta, Estevão? Boa noite. Boa noite a todos. Estevão TV Ibis. Pergunta do Raimundo. Pois não. Maurício, os objetivos dos relacionamentos estão dentro do processo evolutivo de cada alma. Se essas imagens vindas de cada alma estão sendo regidas pelo livre-arbítrio... repetindo, vamos lá. Os objetivos dos relacionamentos estão dentro do processo evolutivo de cada alma. Se essas imagens vindas de cada alma estão sendo regidas pelo livre-arbítrio e processadas pelos sofrimentos e dor de cada um? Sem dúvida, Raimundo. Olha aqui. Raimundo, olha, diariamente a gente se encontra numa zona que chama encruzilhada da escolha. Toda a nossa vida a gente caminha. Chega um determinado momento de decisão importante, a gente caminha, outra escolha, e assim nós vamos fazendo as nossas trajetórias. Certo? Nós sempre vamos encontrar momentos de encruzilhada da escolha que nós vamos ter de decidir as nossas escolhas. A vida é sempre assim. Você pode olhar que ela faz um movimento, de uma hora para outra você fica num dilema que você tem de decidir. Aí você decide. Na hora que você decide, você faz outro movimento, começa novamente. Por exemplo, vamos falar da parte de estudo. Você vai estudando. A cada momento você tem uma decisão ao final de um ciclo. Qual colégio que vai estudar, qual escola que vai mudar, para onde vai. Essa fase inicial, os seus pais fazem esse papel. Lá na frente, você começa a decidir.
Olha, qual a universidade que eu quero, o que eu vou fazer, de que forma. Aí você faz a universidade, quando acaba, começa a vida profissional, você tem que começar a decidir. Depois você vai ter de decidir entre um emprego e um outro, entre a possibilidade de um emprego e de outro, estudar para um concurso ou não concurso. Quer dizer, a vida, ela sempre te leva numa encruzilhada da escolha. Dentro do campo sentimental, isso é automático e o dia todo. Se na vida profissional ela leva um tempo para você tomar uma decisão, na vida afetiva, por exemplo, você leva um tempo para conviver, no namoro, até decidir casar. Depois que casa, quando é que vai ter o filho? Depois os problemas surgem. Agora, no campo sentimental, não. Você está decidindo a todo dia. Você está decidindo a toda hora. Você encontra com essa encruzilhada da escolha em todo momento. Por quê? Porque conforme você faz o movimento, você vai criar e desenvolver uma imagem A ou criar e desenvolver uma imagem B. Então, diante de qualquer pensamento, e quando eu falo pensamento aqui, eu estou falando pensamento mais a emoção ou sentimento, você sempre está decidindo. Então, aquilo que nos ocorre é aquilo que nós decidimos. Só que, na hora que está feito e as consequências vêm sobre nós, nós reclamamos como se não fosse o nosso pensamento que criou aquilo. Você cria, você decide e depois você reclama como se fosse o destino que tivesse te dado aquilo. Em outras palavras, o que a gente faz? Nós fazemos isso aqui, ó. Você vai decidindo entre um pensamento e outro, entre um pensamento A e um pensamento B, você vai decidindo entre ele, escolhendo aqui o C, depois você vai de novo, escolhendo aqui o D, e na hora que sua vida produz lá o C, D e E, e as consequências dessa ação, você reclama. Ah, meu Deus, por que isso me aconteceu? E muitas vezes nem é a decisão sua mesmo. Quando é uma coisa alheia que veio, que aconteceu, porque na verdade esse processo está em vida anterior. Mas você faz o seu destino. Você se constrói através dos anos. Você se constrói através do tempo. Você gera as suas consequências. E, no entanto, você vai decidindo a cada momento. Nós estamos decidindo. No campo sentimental, nós decidimos a cada minuto. E, consequentemente, quando decidimos, nós fazemos um ato. Então, na hora que nós geramos o ato surge e vai gerar consequência. Porque aí a consequência é inevitável. E essa consequência, quando retorna, porque ela leva um tempo para retornar, né? Não podemos esquecer que o espaço-tempo é curvo, né? Então nós estamos aqui, nós projetamos, ela leva um tempo para retornar a nós. Quando ela retorna, nós reclamamos do destino. Mas foi a decisão nossa, tomada passo a passo, que gerou. Foi decisões nossas que, arquivando na nossa casa mental de vidas passadas, gerou os impulsos que estão na nossa vida presente. Tudo é uma construção no tempo e nós somos o artífice dessa construção. Se nós somos artífices da construção, o destino nosso tem aquilo que nós geramos em nossas trajetórias. Então, se nós formos pegar isso aqui, né? Nós vamos pegar uma estrada aqui, vamos colocar que é a estrada da vida. Então, a estrada da vida. Então aqui nós temos uma personalidade que nós fomos, aqui nós temos outra, aqui nós temos outras, e hoje eu estou aqui. Hoje. Então aqui eu estou decidindo em trajetórias do momento atual, estou lançando trajetórias para a vida futura e estou recebendo as trajetórias que foram somadas das vidas passadas e que estão agindo agora sobre mim. Assim como você soma as trajetórias de cada dia, que forma a trajetória da semana, que forma a trajetória do mês, que forma a trajetória do ano, que forma a trajetória da vida. Então essas trajetórias vão se somando e decidem sobre nós. E de que forma? Dessa forma na casa mental. O que eu planto no consciente, eu arquivo no sub. Ah, e o superconsciente, Maurício? Você não falou. O superconsciente você vai despertando. Porque no superconsciente está todas as nossas possibilidades. Você vai despertando. Então, quanto mais consciência desperta você tiver,
melhor a sua trajetória, maior a trajetória de amor, maior as decisões das encruzilhadas da escolha de forma superior e, consequentemente, você vai receber aqui não os fantasmas do mau karma, mas sim os benefícios das boas escolhas. Está claro? Então, nós é que geramos os pensamentos e sentimentos que vão gerar os nossos atos e no qual dá consequência da nossa trajetória. Então nós podemos dizer claramente que a nossa trajetória é uma resultante, certo? Das nossas escolhas mentais e das nossas escolhas emocionais. Então sempre é uma resultante. E essa escolha sentimental e mental a gente faz a cada momento. Se você faz escolhas para sua mente ficar depressiva, e na depressão você fica revoltada, e na revolta você começa a falar, dizer e agir de uma forma inadequada, na repercussão que isso vai dar sobre a sua vida é consequência da sua escolha. Tá claro, Raimundo? Ok, então. Mais alguma pergunta, Estevão? Sim. Vamos lá. Uma pergunta da Ana Carolina, de Goiânia. Pois não, Ana. Maurício, como compreender núcleos familiares em que um dos filhos manipula e domina os pais e escraviza emocionalmente os tutores e acaba por expulsar os outros filhos de casa e até do convívio com os pais? Com relação a esses filhos que precisaram tomar outros caminhos fora do ninho doméstico e essa distonia e esses abandonos emocionais, como compreender a formação e o objetivo encarnatório desse modelo de família? Pessoal, olha aqui. O Bert Hellinger, que nós já estudamos aqui no semestre passado e vamos estudar também esse, ele traz a noção de campo desenvolvida na física. A noção de campo que o Sheldrake desenvolveu para explicar como campo morfogenético, a origem dos nossos organismos, a interligação entre os animais, por exemplo. Ele traz essa noção de campo, que nós estamos representando aqui nessa figura geométrica, também para a família. E ele diz, então, que esse campo tem todo o conteúdo de tudo aquilo que a família agiu e fez. Então nós podemos dizer, dentro da compreensão nossa, que ela tem todo o conteúdo mental, todo o conteúdo emocional e todas as escolhas familiares. Eles estão dentro desse campo. E até as pessoas que já desencarnaram ou que morreram, influenciam esse campo, não só na feição da sua presença, como a gente concebe, mas esse campo, ele tem todas as forças geradas pela família através do tempo. E esse campo, ele vai constelando nas pessoas que vão sucedendo na família. Então eu posso ter aqui um ente querido, que está dentro desse campo, que constela o antigo tio, e passa a se comportar como esse antigo tio. Ou seja, o campo expressa forças, e essas forças é a somatória de tudo aquilo que já aconteceu na família através dos anos. Então, a somatória, né? Muito bem. Essa ideia é muito importante para a gente compreender a família. E dentro desse processo, a família tem uma ordem, porque o amor tem uma ordem. E o trabalho do Bert Hellinger é todo baseado nesse estudo dessa ordem. E a gente, quando estuda dentro dos postulados espíritas, nós vamos ver que essa ordem está presente. Os espíritos sempre falam dessa ordem. E essa ordem, o Bert vai definindo ela. Os membros mais antigos têm a maior ascensão do que os membros mais novos, e assim por diante. Existe uma ordem pela qual o amor flui. E não podia ser de outra maneira, porque o amor expressa liberdade e ordem. Se assim existem, os papéis que cada um ocupa neste campo, eles são invioláveis. Nós hoje estamos muito nessa maneira, filhos que se viram pais, pais que viram crianças ou filhos. Consequentemente, nós estamos criando distonia nesse campo, que vai naturalmente gerar patologias, sejam psíquicas,
sejam mentais, emocionais ou de relação, entre os seres. Então aqui os papéis não podem ser invertidos. Cada um ocupa um papel dentro desse processo. Então essa ideia que fala assim, eu me tornei mãe do meu pai. Isso está errado. Você é filho. Eu me tornei amiga da minha filha. Não, você é mãe. Existem os papéis que eles podem ser agrupados, eles podem ser fortificados, mas eles não podem ser invertidos. Consequentemente, toda distonia que o nosso comportamento gerar, nós passamos a ter compromissos. Lembra quando nós explicamos aqui que a nossa evolução se dá na sua fase de individualidade e se dá na fase coletiva. Nós evoluímos tanto individualmente como coletivamente. Individualmente, nós transformamos individualismo ou ego em individualidade ou self. E coletivamente, nós transformamos o coletivo em totalidade. Nós evoluímos nesses dois campos. Então, consequentemente, a nossa atuação no campo familiar de modo distônico, nós estamos causando problemas coletivos. E os problemas coletivos, sejam familiares, de grupo ou sociais, eu passo a ser responsável por eles. Então hoje está muito comum, isso que a Ana acabou de falar. Mas nós passamos a ser responsáveis pelas distonias que esse comportamento nosso causa. Nós passamos a ser responsáveis por aquelas pessoas que nós alejamos do nosso convívio por preconceitos, sejam eles sexuais, sejam preconceitos de que ordem for. Nós somos responsáveis por isso. E aí nós assumimos não só compromissos individuais, como também compromissos coletivos. E não vamos esquecer aquilo que Jesus sempre nos disse no Sermão da Montanha: não saireis de lá até pagar o último centil. Ou seja, você vai ter de acertar tanto o campo individual como o campo coletivo. Está bem claro? Próximo slide, por favor. Pessoal, se tiver alguma pergunta, Goiânia, tiver Brasília, TV, por favor, nos mande. Então vamos lá agora ver Alice Miller, o drama da criança bem dotada, que fala exatamente dessas aversões. Muitos adultos tornam-se conscientes pela primeira vez de seu sentimento de impotência, ciúme e solidão por intermédio de seus filhos, pois não puderam vivenciar esses sentimentos conscientemente em sua infância. Falei de um paciente que precisava cortejar, conquistar e abandonar mulheres obsessivamente, até que lhe foi possível vivenciar o próprio abandono contínuo por parte de sua mãe. Nessa época, ele se lembrou o quanto fora ridicularizado, experienciando pela primeira vez os sentimentos de desprezo e humilhação do passado. Tudo isso estava escondido dele. Podemos nos livrar das velhas feridas ao delegá-las aos próprios filhos. Gente, isso aqui é muito importante. Vem cá. Nós já falamos isso aqui uma vez, a gente até pegou o exemplo do serial killer. Né? O serial killer geralmente tem um trauma, e a partir desse trauma, ele comete crimes em série com figuras projetadas semelhante ao problema que ele passou. Então ele pega determinado tipo de pessoa, que muitas vezes está projetado conteúdos do trauma que ele sofreu, e passa então ao campo da crueldade em série. Mas esse problema que acontece com o serial killer não é só com o serial killer não, acontece com todos nós. Nós muitas vezes não chegamos a matar, mas nós repetimos. Então o conteúdo que a gente sofre, quando nós não iluminamos esse conteúdo com um campo superior, o nosso sofrimento se transforma em projeção, que nós vamos repetir esse sofrimento como algoz de um com o outro. César Bornier, né, um espírito aí fabuloso, já desencarnado, amigo aí do Jorginho e tal, tem uma frase maravilhosa naquele livro Eu Sou Camilo Desmoulins. Ele fala o seguinte, que nós somos vítima e algozes um dos outros. Então, dentro do campo familiar, nós somos vítimas e algozes um dos outros. Exatamente por isso.
Porque muitas vezes um trauma que a mãe sofreu na infância, ela projeta esse trauma na criança, mais ou menos na idade, mais ou menos que a criança está em relação ao que ela esteve lá sofrendo. E os abusos e os sofrimentos que ela passou aqui, geralmente ela projeta nos filhos, que por sua vez vão projetar em outros filhos. Então, nesse caso, por exemplo, o paciente tornou-se um puer, né? Ou seja, a partir do processo em que a mãe abandonou, o processo contínuo e o sofrimento contínuo gerou nele uma necessidade obsessiva de conquistar e abandonar mulheres, conquistar e abandonar mulheres, conquistar e abandonar mulheres, conquistar e abandonar mulheres, que era uma espécie de vivência do próprio trauma e uma projeção desse trauma. Então todos nós fazemos isso. Por isso que nós vamos ver essas cenas que a gente vê muitas vezes pela TV, um adulto agredindo um velhinho. Muitas vezes aquele velho é apenas a projeção dos sentimentos de trauma que ela sofreu lá na infância. Um adulto machucando muitas vezes e sendo cruel com uma criança. Então, se nós não iluminarmos os nossos traumas e as nossas deficiências pelo campo do trabalho, da psicoterapia, da oração, da transformação, do autoconhecimento, a tendência nossa é projetar e repetir com os outros o trauma pelo qual a gente sofreu. E muitas vezes nós fazemos isso de uma forma automática, sem perceber. E transformamos esse conteúdo como se fosse o conteúdo eu sou assim. É o meu jeito de ser. Não, não é o seu jeito de ser, é o seu jeito pelo qual você está projetando os seus conteúdos que estão sempre em mudança. Nós não temos um jeito fixo de ser. O jeito fixo de ser é apenas condicionamento, porque nós somos um ser sempre em transformação contínua. Nós estamos a caminho. Então, consequentemente, nós somos um ser em transformação. Só somos o que somos por momentos. Porque à medida que a evolução vai sendo estendida e nós vamos alcançando vários campos, tudo vai mudando em nós. Então, daí, o cuidado que a gente tem de ter. É por isso que a gente encontra essas distonias entre pai e filho. Então, muitas vezes o filho não foi cuidado adequadamente pelo pai. Na hora que ele é pai, ele projeta no filho a mesma imagem do não cuidado. E se esse filho ainda tem imagem de distonias com ele do passado reencarnatório, a aversão vai ser muito maior. Vai ser esse caso que a gente observa, muitas vezes de crueldade, de abusos de criança, numa idade em que não tem a mínima condição de defesa. Exatamente por quê? Porque vão repetir os traumas que carregam consigo mesmo. E é isso que a Alice fala aqui. Voltemos lá no slide da Alice. Olha o que ela fala. Ó. Muitos adultos tornam-se conscientes pela primeira vez de seus sentimentos de impotência, ciúme e solidão por intermédio de seus filhos. Então os filhos da gente vai repetindo diante dos nossos olhos a nossa própria história. Então não é só a criança que está crescendo, não. É nós que estamos revivendo o conteúdo. Se nós não soubermos trabalhar esses conteúdos, nós vamos acabar projetando nos nossos filhos. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aversão ao seu filho, mas você não aceita isso. Você pode desenvolver um outro tipo. Você projeta nele uma mãe super cuidadosa. Geralmente, atrás de uma mãe super cuidadosa, de uma super mãe, está um sentimento de rejeição. Como ela não aceita o sentimento de rejeição e não estuda esse sentimento para poder aclarar isso e chegar à verdade desse sentimento, ela troca esse sentimento, reprime e vai para o super cuidado. Mas no fundo do super cuidado pode estar uma rejeição imensa. Tá ok? Próximo. Mas exatamente pelo fato de as emoções das crianças serem tão fortes, não podem ser reprimidas sem sérias consequências. Gente, olha aqui. Nós temos um mecanismo de defesa dos nossos sofrimentos. Então, por exemplo, se eu sofro, você pode chegar em determinado momento e você reage contra a pessoa. Você vai lá, xinga. Você vai lá, fala o que você bem entende, você responde, você devolve aquilo que você foi injuriado, você fala com os outros, você faz escândalo, você monta mecanismos. E mesmo os mecanismos de defesa da personalidade que o Freud estudou, né? Seja de fuga, de sublimação, você tem esses mecanismos à disposição. Agora a criança não. A criança não tem formado nenhum desses mecanismos.
Então, o sofrimento de uma criança diante de um adulto, em qualquer sistema de abuso, maior ou menor, sentimental, emocional, mental ou físico, ou que seja, ok? Ela não tem defesa. Ela sofre 100%. E se ela sofre 100%, ela vai reprimir esse conteúdo. E isso vai gerar consequências imensas. Eu costumo chamar isso, volta aqui a imagem. Eu chamo esse conteúdo de síndrome do anel. A criança sofre um trauma, com a idade lá de 3, 4, 5, 6, 7 anos. Esse trauma é total, ou seja, ele é integral. Então o que acontece? A criança vai e reprime esse processo. E ela cria aqui, ó, um campo de consciência onde esse trauma some. Por isso que eu chamo de síndrome do anel. Então se você pergunta para ela, ela não reconhece esse conteúdo aqui, ó. Como ela não reconhece esse conteúdo, ela só reconhece o conteúdo que está na mente dela, é como se não acontecesse. Mas esse conteúdo, que poderia estar aqui classificado como se estivesse do pré-consciente lá do Freud, né? Num sentido mais amplo, ele vai agir no conteúdo consciente. E ela tem uma série de ansiedades, uma série de medos que ela não consegue explicar. Muitas vezes forma determinados comportamentos obsessivos, forma determinados comportamentos de inquietude que ela não sabe explicar. Porque ela não tem registro na memória recente dos fatos que ocorreu. Geralmente eles somem. Ok? Então, aparece aqui como símbolo muitas vezes. Pequeno fragmento, igual eu gosto de contar que eu tive uma paciente que eu achei um caso só igual a dela na literatura médica, que ela tinha medo de grama molhada. Então se ela chegasse no local, tivesse uma grama e de uma hora para outra, aqueles aspersores começavam a jogar água, ou começava a ter cheiro de grama molhada, ela entrava em pavor. Imagina. Ou seja, do trauma que depois a gente descobriu, tinha apenas uma coisa, o cheiro da grama. Tá claro? E ela desenvolveu simbolicamente um medo sem sentido, medo de grama molhada. Mas na verdade tinha um trauma imenso aqui, ó, em que ela não percebeu. Tá claro? Então esses traumas têm profundas repercussões no campo do nosso psiquismo. Ele é violento, é como diz aqui, voltando aqui na Alice Miller, agora mesmo nós temos uma pergunta, mas vamos aqui primeiro. Mas exatamente pelo fato de as emoções das crianças serem tão fortes, não podem ser reprimidas sem sérias consequências. Quanto maior o preso, maiores devem ser os muros da prisão, que posteriormente dificultarão ou até impedirão o desenvolvimento emocional. Então é o exemplo que ela deu, né? Quanto maior o preso, maior o muro. Ou seja, você vai construindo muro para tentar reprimir, vai construindo muro para tentar reprimir, até que chega na inviabilidade do crescimento do psiquismo. A tentativa de reprimir. E muitas vezes você projeta esse conteúdo num filho, num parente, numa pessoa próxima, ou não, você vai projetar aquele conteúdo que está escondido. E é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Tudo que está reprimido cresce no escuro e explode como vulcão. Então nós vamos começar a entender a gênese dessas patologias mentais e desses comportamentos patológicos. E o quanto que a gente tem que tomar cuidado conosco mesmo para a iluminação do nosso próprio mundo interior. O Baldwin tem uma frase muito bacana, ele diz que a psicologia veio no mundo justamente para auxiliar o ser humano nesse processo. Então que seja bem-vinda a psicologia, né? E que ela cada dia mais ganhe importância e consiga desenvolver conceitos que possam ajudar o nosso crescimento interior. Pois não, Estevão? Vamos lá. Pergunta da Fátima. Da onde que é a Fátima? Ela não colocou a cidade. Se tive imagens que desenvolveram traumas, por exemplo, o abandono, como faço para dissolver essas imagens? A primeira coisa é a seguinte, Fátima, não pensa em dissolver, pensa em compreender.
com a ajuda da psicoterapia, com a ajuda de uma autoanálise, com a ajuda da oração e da prece, com a ajuda do estudo, com a ajuda do autoconhecimento, você vai chegar nessas imagens. Quando você chegar nessas imagens, não procure dissolvê-las, procura compreendê-las. Jesus tem um ensinamento que ele fala assim: se alguém te obrigar a andar 1000 passos, ande com ele mais 2000. A gente sempre interpreta esse alguém como se fosse o próximo, alguém que vai nos fazer alguma coisa que nós vamos ter de andar com o próximo. Não. Esse alguém são os nossos conteúdos interiores. Então você vai ter imagens que você vai ter de andar com ela 2000 passos. Porque no momento em que você compreendê-las, e Emmanuel chama isso, eu adoro essa palavra, ele chama isso de campo de consciência desperta. Ou seja, na hora que você compreender, despertar a verdadeira consciência em relação àquele problema é superado. É por isso que ninguém entende quando lê Krishnamurti. Krishnamurti fala muito sobre isso. Ele fala assim: se você olhar pela sua dor com observação e atenção profunda, a sua dor desaparece. Ninguém entende isso. Tá claro? Por quê? Porque o que ele está falando, olha, se você tomar verdadeira consciência daquilo que ocorre contigo, naquele momento de diante você suplanta aquilo. É por isso que a gente vê muitas pessoas, por exemplo, ela fala assim para você: eu era alcoólatra. Um belo dia, igual esses dias, uma pessoa me contou que era viciada em crack. E um belo dia ele acordou em cima de um lixão. E foi naquele dia que ele acordou em cima do lixão, foi o dia mais importante da vida dele. Que naquele dia em diante ele falou assim: não é possível. Ele acordou em cima de um lixo e não sabia por quê, onde é que ele estava, por que ele estava, por que ele estava ali. Naquele dia em diante ele transformou. E hoje ele tem uma obra dedicada a viciados. Ora, então naquele dia, foi o dia que ele desperta a consciência dele, ele vê o estado onde ele havia chegado. E naquele momento ele faz um campo de consciência desperta e faz exatamente o que Krishnamurti fala. Ou seja, se você olhar com a sua dor, se olhar para o seu vício, se olhar para a sua limitação com profundidade, ela desaparece. Ou seja, naquele problema, toda a dependência química, toda a dependência psicológica, toda a dependência que ele tinha, todo o vício desapareceu. Naquela época, nunca mais ele usou droga. Ele levantou e daquele dia em diante, nunca mais. Ou seja, o que aconteceu com esse homem? Por que razão esse fato levou? Porque naquele momento ele teve uma consciência desperta. Então a gente não vai dissolver as imagens como se elas deixassem de existir no nosso campo. Nós vamos superá-las. E à medida que a gente supera, a própria imagem nos dá força. Porque à medida que a gente compreende a imagem, compreende os seus viés, nós vamos tirando a energia que está constelada nela e transformando em energias de transformação. É como se fosse na física. Uma energia potencial se transforma em energia cinética em direção contrária. Tá claro? Muito bem. Maurício? Oi. Temos mais uma pergunta. Ok. Pergunta do André, de Goiânia. Maurício, mesmo revivendo a infância através do autoconhecimento e estudando toda a história familiar, a infância continua muito forte e presente. Esse é um ciclo que passa com o tempo ou ele sempre se repete? Não, é assim, ó, presta atenção, coloca aqui. Pessoal, olha, a gente tem que lembrar uma coisa interessante, né? O inconsciente, ele não tem tempo. Quem tem tempo é o consciente. Então, se nós pegarmos aquela ideia que eu sempre falo, né? O consciente é uma ilha cercada de inconsciente por todos os lados. Então, nós vamos ter tempo aqui, ó, porque o consciente sempre é ligado à memória e é sempre ligado ao pensamento. O pensamento sempre está no passado. E então, consequentemente, o consciente tem tempo, o inconsciente não. É por isso que eu vivo falando, não existe passado reencarnatório, existe presente reencarnatório. Nada passou, está lá vivo. Ok? Por isso, porque nós não temos tempo aqui, ó. Aqui não é dimensão temporal, aqui é dimensão temporal é aqui, ó. Então, consequentemente, se ele não tem tempo, a criança de hoje está presente na nossa reencarnação e vai ficar presente. E não é só a criança de hoje, não. Todas as crianças que nós já fomos. Por isso que é tão forte a imagem da infância, que quando o Freud foi estudar, encontrou uma criança chorando dentro do homem.
Por quê? Porque é a soma de todas as crianças que nós já fomos. Assim como todos os adultos e todos os seus erros estão aqui dentro de nós. Isso tudo gera impulsos, geram forças que vão atuar no consciente como tendência. Daí o cuidado que a gente deve ter ao agir. Por isso que Jesus foi tão claro: se tua mão é motivo de escândalo, arranca-a fora de ti, pois é melhor perder um dos teus membros que todo o teu corpo seja jogado ao fogo. O que é o fogo aí? Não é o fogo do inferno, como a gente interpretou, não. É o fogo do desequilíbrio, o fogo das paixões, o fogo do erro. Por quê? Porque muitas vezes esse fogo vai queimar por várias vidas. Vai queimar por várias existências. Vai gerar sofrimento de vários séculos. Não tenha dúvida, é um fogo. A imagem é muito bem colocada. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses conteúdos. E esses conteúdos estão plantados em nós, não tem como ser anulados, a não ser por imagens iguais e contrárias. Eu costumo dizer que é a mesma coisa do estudo da física, quando pega ondas, né? Ondas fora de fase, né? Então vamos pegar aqui, ondas que não estão na mesma fase e ondas que estão na mesma fase. Ou seja, elas vão se somar ou vão se destruir. Então todo o processo vibracional de ondas do passado, feita pela palavra, pelo ato, pelo pensamento, vai ter de ser destruído com um ato igual e contrário. Só assim desaparece do nosso campo psíquico. Então quando nós tivermos imagens iguais e contrárias que destroem as ondas do passado, é que nós vamos conseguir anular esses efeitos do nosso psiquismo. Por isso que Jesus também nos disse: o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Ok? Mais alguma pergunta? Voltemos aqui ao slide, por favor. Continuamos com Alice Miller. Diversos mecanismos de defesa podem nos ajudar nisso, como o desprezo dos próprios sentimentos, por exemplo. Racionalização: eu devo educar meu filho. Deslocamento: não foi meu pai, sim meu filho. Idealização: as surras que levei de meu pai me fizeram bem. Além de vários outros, com destaque para o mecanismo de transformar o sofrimento passivo em comportamento ativo. Olha como isso aí é interessante. Alice Miller fez um estudo muito bacana. Ou seja, você vai para os mecanismos, né, de defesa. Então, o desprezo é aquele processo que você não acha nada de bom em você. Tudo você fala que você é ruim. Tudo aquilo que você diz é sempre você é ruim, que você não presta, que você não tem nada de valor. Quantas pessoas nós encontramos assim no dia a dia? Isso é um mecanismo de defesa. Foi para o deslocamento, a dor dela, né? Ou aquele sentimento de racional: eu devo educar meu filho, eu faço isso com meu filho porque eu tenho de educar ele. Não. Educação, a verdadeira educação é o desenvolvimento das potencialidades que os nossos filhos trazem. É a correção amorosa daquilo que ele traz como tendência negativa. Mas não é eu devo educar a ferro e fogo, como se eu fizesse assim, eu estaria realmente educando. Ou aquela frase que a gente vê demais: meu pai fazia assim, eu faço também, que foi assim que deu certo comigo. E quem disse que deu certo com você? E nós fazemos isso muito. Ou como ela fala aqui, ó: não foi meu pai, sim meu filho. Você joga e projeta o conteúdo que o pai fez no filho. Aquilo que nós falamos agora há pouco. Quer dizer, os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos erros, a gente projeta desloca, né? Idealização: as surras que eu levei de meu pai me fizeram bem. Desde quando que surra faz bem? Surra é agressão. Se fosse o contrário, né? Aquilo que meu pai desenvolveu em mim, aquilo que meu pai corrigiu com amor em mim, me fez bem. Ótimo. Mas não vai ser uma surra que fez bem. Certo? Além de vários outros, com destaque para o mecanismo de transformar o sofrimento passivo, ou seja, o sofrimento que você sofreu, em comportamento ativo, ou seja, você projeta e faz com o outro. É o serial killer, ou seja, o serial sentimento, o serial que se repete no dia a dia. Tá claro?
Pessoal, então vamos tomar um cafezinho e daqui 5 minutinhos, pessoal da TVI, pessoal de Goiânia, de Brasília, a gente volta. Então, uma pausa para o café e nós voltamos daqui 5 minutos. TVI, pessoal de Goiânia e Brasília, vamos voltar. Demoramos um pouquinho porque o café aqui hoje estava bom. Ficamos conversando lá e demoramos um pouco mais do que eu tinha falado. Os 5 minutinhos virou 10, né? Nós temos de lembrar algumas coisas que vamos lembrar logo antes que eu esqueça. Lembra, pessoal, dia 6 e 7 em Goiânia, no Grupo Espírita Regeneração, nós vamos ter o Congresso Rustem. Tá ok? O 10º Congresso Rustem, não é isso? Então, dia 6 e 7 em Goiânia. É só chegar que participa, como diz o Jorge. Então, vamos estar lá com o pessoal do Regeneração de Goiânia, comandado lá pelo João Domiciano, e que dia 6 e 7. E nós também estamos fazendo aqui um almoço para as mães aqui em Brasília, né? O Ibis Brasília. Nós estamos aqui tendo um almoço para as mães. O dia? Dia 1º, né? 1º de junho, né? Junho. É junho. Então, dia 1º de junho. Então, quem puder participar, ou quem puder comprar e não vir também, ajuda muito. Quer dizer, você tem 2 maneiras de ajudar, né? Você tem uma maneira que você compra e vem, e tem uma maneira mais eficiente, você compra e não vem. Essa é a maneira mais eficiente de ajudar. Muito bem. Nós temos pergunta, Estevão? Então vamos lá. Sim, temos. Pessoal, vamos lá, vamos ouvir a pergunta para a gente poder raciocinar. De quem? A primeira pergunta é do Adail. O ideal é o comportamento ativo, mas a grande maioria reprime os sentimentos que acabam prejudicando as ações futuras. Como, de forma prática, ter este comportamento ativo? É o seguinte, olha lá. Uma imagem mental, um quadro mental, tá bom? Ele é muito mais que um quadro mental. Ele é apenas um processo que envolve um conteúdo muito maior que a gente está chamando aqui no nosso curso de imagem psíquica. Então, uma imagem mental-emocional é como se fosse um sintoma de uma doença. A gente tem um sintoma e muitas vezes o sintoma revela, à medida que você vai estudando, um conteúdo muito mais amplo de patologias associadas ou de uma patologia muito mais profunda. Então, a mesma coisa aqui, você tem uma imagem. Para que você possa transformar essa imagem, você tem de estudar o conteúdo dessa imagem. Muitas vezes as pessoas querem um trabalho prático, no sentido de faça isso, como se isso fosse resolver. Lembra, se a gente fala que faça isso, isso aí é uma imagem mental, você só vai pegar uma imagem mental e substituir pela outra. Né? É como as pessoas falam em autoconhecimento. Ela tinha um comportamento A. Aí ela passa a ter um comportamento B. Ela fala, eu melhorei. Eu era assim, agora sou assim. Não, você está na mesma onda mental. Você estava na onda contrária, agora você está naquela onda que você acha que é a certa. Mas a onda mental é a mesma. Olha aí. Então, na verdade, é isso que nós fazemos. Agora, se eu estudo a onda mental no seu aspecto menor e no seu aspecto maior, aí eu posso surgir um terceiro ponto. É o que eu gosto de falar, né? Que eu falo o seguinte, que é igual a um pêndulo, né? Eu pego um pêndulo. Então ele vem aqui, esse é o movimento. E vou para lá, esse é o outro movimento. É o que a gente faz aqui, ó, com a dualidade nossa. Eu venho para cá e vou para lá. Agora, se eu prestar atenção na imagem, eu venho para cá, ó. Ponto superior do pêndulo. Não estou mais nem aqui e nem ali. Eu estou no ponto superior. Tá claro? Então, estudar a imagem é retirar dessa imagem a energia que vai fazer a sua própria evolução. Então, nos nossos erros, nos nossos fracassos, nas nossas imagens distorcidas, está a energia que nos vai dar o impulso para a transformação. Então, a força de transformação está no nosso erro. Por isso que Jesus foi tão claro, eu vim para os pecadores. Por quê? Porque na hora que o pecador tem consciência profunda, consciência desperta em relação ao próprio erro, ele não só compreende o outro pecador, como ele passa a ajudá-lo.
Então a força da vida, ela está exatamente no erro. Quando você compreende o erro e não nega o erro, e não descarta o erro, e não fala que o erro é inferior, ai meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso, e não transforma em culpa, e não transforma em reclamação, e não transforma em ficar falando no problema o tempo todo. Mas você vê, poxa, eu errei. Errei mesmo, aqui está o erro meu, e agora eu vou pegar a energia desse erro e transformar ele num erro positivo. Ou numa força positiva. Erro positivo não, numa força positiva. Ora, eis que está a ciência da vida. Agora, como é que você faz isso? Olhando para a imagem. Se você não olhar e não aprofundar, você não retém a energia. É o que nós estamos falando há pouco. Você fala assim, ah não, mas eu não sei falar isso. É aquilo que eu repito aqui sempre. Como é que você faz para aprender a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Não tem aula teórica de bicicleta. E não tem um plano no papel para andar de bicicleta. Você vai lá, pega a bicicleta e começa a andar. Vai caindo, vai isso, vai aquilo, até que você anda. Então a mesma coisa. É o mesmo processo. Você aprende a nadar nadando. Então na hora que você entrar na imagem, e entrar de maneira que vai, a consciência desperta, aceitando aquele conteúdo, você vai ganhando a própria energia dessa imagem e vai transformando ela. Então todo o processo está aqui, ó. Eu penetro aqui, porque daqui eu vou vir para cá. E quanto mais eu andar aqui, mais energia eu vou desconstelar, e mais energia eu vou ter para fazer a minha transformação. É por isso que está no Evangelho, né? De Lucas, granjai amigos com as riquezas da iniquidade. Lembra que nós já estudamos esse versículo aqui? Vamos lá. Próxima. Então vamos. A outra pergunta é do Raimundo. Maurício, como fica as imagens e o estado cerebral de uma criança que aos 15 meses de nascido bebeu querosene e quase desencarnou e hoje é normal dentro do normal da sociedade? Isso. Olha aqui. Existem acontecimentos que nos tiram a força. Existem acontecimentos que podem nos dar força. Então, Raimundo, por exemplo, a criança lá que sofreu algum problema que acabou gerando lá um acidente ou o que seja. Isso aí marcou a alma dela. Mas ela pode ter pego isso aí, à medida que ela foi caminhando e amadurecendo na vida, e transformando esse episódio numa força. Quantas pessoas que são capazes de tirar do maior sofrimento a força que dirige a vida delas? É isso que eu estou falando aqui. Tem uma passagem que eu já falei aqui, eu vou repetir, do Bert Hellinger, que é muito interessante. Ele foi fazer um workshop, se eu não me engano, lá em Jerusalém. E quando ele estava lá, ou foi em Jerusalém ou na Alemanha, e apareceu uma mulher e falou para ele que queria fazer uma constelação. Ele falou, por quê? Ele falou, não, pelo seguinte, eu fui uma criança que vivi em um campo de concentração. Vi meus parentes morrer, vi minha mãe morrer, vi meu pai morrer, sofri os abusos. E quando acabou toda a guerra, eu consegui sair vivo. E quando eu saí vivo, eu encontrei um rapaz que também tinha vivido as mesmas atrocidades. E nós nos juntamos, passamos pouco a pouco a trabalhar, conseguimos emprego, começamos a namorar, nós nos casamos. Do casamento nós tivemos filhos, dos filhos nós educamos filhos, nós tivemos netos, bisnetos. Então nós passamos por uma série de sofrimentos, mas conseguimos montar toda essa família. Aí o Beto virou para ela e falou, por que você quer fazer constelação? Ele falou, não, por causa dos meus sofrimentos, mas os seus sofrimentos foram sofrimentos que te deram força. Então o que você quer tratar? Porque foi exatamente as inibições que você passou que você adquiriu a força e que você soube transformar a força em família. Então, na verdade, que você está aí, você hoje já na idade avançada, com neto, com bisneto, com tudo. O sofrimento foi o sofrimento que te deu força. E o próprio força que você adquiriu do sofrimento foi que te regiu a vida. Então a mesma coisa, irmão. Ela pode ter tido um sofrimento aqui, e esse sofrimento aqui gerou força. Então, ela não ficou aquém do sofrimento. Por quê? Porque tem pessoa que tem um sofrimento e ela fica aqui, ó, do lado de cá do sofrimento, queixando o sofrimento, e o sofrimento passa a ser inibitório, como se fosse uma parede invisível. Então ela tudo joga nesse sofrimento. Eu sou assim por causa disso, eu sou assim porque aconteceu isso, eu sou assim por causa daquilo. E ela cria um campo de inércia onde o limite é o sofrimento. Agora, quando você ultrapassa esse sofrimento, você faz desse sofrimento a energia que te dá força para seguir. Então, nesse caso, você supera ele. Tá claro?
Falou, hein, Raimundo? Próximo. Acabou? Próximo slide, por favor. Já vimos, né? Continuamos na Alice Miller. Se partirmos da premissa de que todo o desenvolvimento emocional de uma pessoa e seu equilíbrio, que é baseado nele, depende de como seus pais forma receptivo e responderam às necessidades que ela expressou nos seus primeiros dias, depende de que forma, né? Houve um erro aqui. De que forma os seus pais foram receptivos às necessidades que ela expressou nos seus primeiros dias e semanas de vida. Então temos de assumir que foram colocados balizas para uma tragédia futura. Se uma mãe foi incapaz de corresponder à função de espelho, foi incapaz de se alegrar com a existência de seu filho, impondo-lhe determinado comportamento, então uma primeira seleção de valores foi colocada em ação. Diferenciou-se o bom do mal, o feio do bonito, o certo do errado. E essa seleção foi internalizada pela criança. A partir dessa base se darão as próximas internalizações dos valores dos pais. Tá claro aí, gente? Ou seja, então se eu tive uma mãe que devido a problema, também não vamos acusar a mãe aqui, porque, eu sou assim por causa da minha mãe. Não, você é assim porque você recebeu essa carga e não conseguiu ultrapassar ela ainda. Assim como sua mãe não conseguiu e projetou em você. Então, a mãe que não tem essa alegria, a pouco, então o que a criança faz? Ela vai internalizando. E ela internaliza exatamente aquilo que a mãe vai julgando. É por isso que nós temos inúmeros adultos que nem sequer cortaram o cordão umbilical psicológico. Tem os complexos maternos, complexos paternos, que passam a dirigir. E por que nós estamos estudando aqui? Porque esses complexos vão gerar problemas imensos no relacionamento. Não só no relacionamento familiar, mas no relacionamento afetivo. Por isso que nós estamos estudando aqui a partir da gravidez inesperada. Porque vai ditar uma série de comportamentos, uma série de dores, uma série de choques, uma série de brigas, uma série de problemas dentro de um relacionamento afetivo, que é o que nós damos prioridade aqui no nosso curso agora. E vem desses processos, dessas internalizações, dessa repetição de tragédia, dessa repetição e projeção de conteúdos. E que muitas vezes determinados relacionamentos que poderiam desenvolver imagens excelentes, que poderiam nos conduzir a um campo de maior experiência superior, ele paralisa, retroage, ou permanece, ou acaba, ou permanece em vibrações dissonantes que nos levam ao desenvolvimento inferior das nossas imagens íntimas. E tudo isso vem aqui, ó, a partir da nossa vida infantil. Por isso que nós estamos dando uma ênfase aqui nesse conteúdo. Porque as internalizações que a gente adquire é que vai julgar. Então amanhã, por exemplo, eu coloco feio é sexo. Certo? Feio é sexo. Bonito é não ter sexo. Pronto, eu internalizei uma imagem e vai dificultar enormemente a minha relação afetiva no futuro. Porque o sexo vai ser visto como feio, vai ser visto como errado. E quantos relacionamentos não estão presos a essas imagens? Quantos que não estão presos nessas imagens de certo e errado? Ora, e isso é processos que internaliza a partir da conjuntura mãe e filho, filho e pai. Tá claro? Estevão, pergunta. Pergunta do Adail. Ô Adail. O ponto de mutação será sempre o sofrimento que passamos? Ah, sem dúvida. E por que a gente pode falar isso, Adail? Que o ponto de mutação é o nosso sofrimento? Porque nós estamos num planeta de expiação e prova. Nós não estamos num planeta de lazer e de férias. Nosso planeta é expiação e prova. Então o que a gente vê para todo lado é sofrimento. Se o sofrimento é a base do nosso planeta, que infelizmente não é um mundo adiantado, é um mundo, como diz Emmanuel, prisão. E se nós estamos aqui como expiação e prova, é realmente o sofrimento, é a base da nossa vida. É a superação do sofrimento é que nos leva ou a sair do planeta para um planeta superior, ou pelo menos alcançar maior grau de felicidade a partir das experiências que a gente corrige. Ok?
Próximo. Isso que é do Eduardo. Ciência da Alma. Esse livro é maravilhoso, viu, gente? Se puserem ler, é um livro maravilhoso. Amor indigente e luta por poder são características da psique primordial, que estão sempre presentes. Ou colocando de outra maneira, são manifestações imutáveis e instintivas de protoplasmas vorazes, lascivas e devoradoras. O máximo que podemos fazer é sermos conscientes e responsáveis, pois a criança, ou ser primitivo, está sempre conosco. Estar inconsciente desse fato significa estar inflamado ou ser infantil nas relações com os outros. Olha que bacana. Lembra que nós já falamos aqui, aquela frase de Jung? Onde está o poder não tem amor. Onde tem amor não há poder. Numa relação dessa que nós acabamos de ver, quando você internaliza uma série de fatores maternos ou paternos, na hora que você entrar numa relação, você não vai se doar, você vai escolher o poder. Na hora que você escolhe o poder, quer dizer, qual é o poder? Controlar o outro, mandar no outro ou controlar a relação. Lembra que nós já falamos aqui? Você se sente insegura, então você parte para controlar, para ter segurança na relação. Você estabiliza a relação, ela deixa de crescer e você passa então a usar o poder. Esse poder, então, como diz o Edgar, ele fala aqui, ó, isso aqui está na psique primordial, ou seja, desde o protoplasma, ou seja, desde a primeira manifestação da vida, é que nós vamos ter a luta pelo poder e o amor indigente, ou seja, a carência que nós já estudamos aqui também, como patrimônio de todos os seres. Lembra quando nós estudamos aqui os animais, estudamos principalmente o macaco, lembra? Quando nós vimos lá que a carência já estava lá presente, que a luta pelo poder já estava lá presente. Então o que ele está dizendo? Que desde o primeiro movimento, desde a primeira formação do protoplasma, nós já temos a carência e nós já temos a luta pelo poder. Ou seja, a luta pelo poder e a carência está presente em nós em todo momento. Daí a carência é nossa. E eu já expliquei aqui que essa carência nasceu da queda. Na verdade, a essência é a carência do amor divino. E a luta pelo poder nasceu da queda, porque foi exatamente a busca do poder é que nos fez contrair a consciência. Muito bem. Então, se ela está desde o psiquismo primordial, ela vai aparecer. Né? Vai aparecer em todos os momentos da vida. E aqui está representado, né, como uma gaiola. Agora, o que a gente pode fazer em relação a essa carência e essa ânsia pelo poder? Tornar-nos conscientes. Lembra que eu falei isso aqui, a aula hoje o tempo todo? Ou seja, o campo da consciência desperta, que Emmanuel usa essa expressão, que eu gosto muito. Ou seja, você tem que se tornar consciente. Você tem que saber que carência você vai ter pelo resto dos milênios. E a busca do poder vai ser a centralização da sua vontade. Então o que você vai ter de começar a fazer? A minha carência, eu vou dividir a minha carência. Vou ter essa carência completada no amor a dois, vou ter essa carência completada na família, vou ter essa carência completada na obra que eu posso desenvolver com o próximo. Mas vai ficar uma parte carente ainda, de insegurança. Agora, o poder. Aí eu vou usar o poder que eu possa ter, não para controlar, não para massacrar, mas para poder influir, para que o bem possa germinar. Aquilo que Jesus fala, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ou seja, usar o poder num processo construtivo e não de controle. Então isso está dentro da nossa alma. E sermos conscientes e responder, pois a criança ou ser primitivo está sempre conosco. Ou seja, a criança está sempre presente. Expliquei isso aqui. Não existe tempo para o inconsciente. Ou seja, então a criança está sempre presente. E não é só a criança atual, não. Todas as crianças que nós já fomos. Então se nós colocarmos a visão reencarnatória, cresce muito mais esse processo. Todas as crianças que nós já fomos. Então se ela está sempre presente, se nós não tomar cuidado, nós vamos para relações infantis. Por isso que uma relação começa e daqui a pouco aquele ente querido seu se torna uma criança. Comporta como se fosse um adolescente, comporta como se fosse uma criancinha mimada. E começa a exteriorizar tudo aquilo que ela internalizou dentro da família dela. E de uma hora para outra você assusta. Aquilo que nós estudamos aqui, que André Luiz falou, né? Na medida que vai passando as horas, a engrenagem já não entra em consonância com a outra engrenagem. E nós então nos assustamos. Aquela moça, aquele rapaz do qual nos apaixonamos e que estava tão bom, de uma hora para outra começa a vir uma série de distonias e nós ficamos perdidos com aquele conteúdo. É o que ele fala aqui, ó. Acaba
infantilizando a relação. Entendeu? Que os conteúdos todos surgem. Tá claro, gente? Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Brasília, pessoal da TV Ibis. Então nós tivemos questão de estudar aqui algum desses conteúdos de trauma. E nós vamos trazer outras passagens da Alice, do Eduardo, várias outras passagens. E justamente para poder ver de onde está a gênese de determinados comportamentos que surgem no relacionamento e que poderiam ser tão promissores. E muitas vezes aparecem em nós. E nós vamos lá e sabotamos a nossa relação, vamos lá e sabotamos as nossas esperanças. E depois, quando nós envelhecemos, fala assim, eu fiquei sozinho, eu podia tanto ter casado com o Zé, podia tanto ter casado com a Maria, podia tanto ter dado certo com fulano, mas eu era inexperiente. Ou seja, não soube desenvolver as imagens que poderiam te levar a um relacionamento sólido. Ok? Muito bem, então. Então vamos encerrar aqui, lembrando do nosso Congresso Rustem, em Goiânia, dia 6 e 7 de junho, lembrando do nosso almoço aqui em Brasília, dia 1º, e lembrando da participação de todos aqueles que querem nos ajudar na TV Ibis. Quero agradecer a todos, né, o pessoal da TV que tem nos acompanhado, os amigos que mandam pergunta, né, a gente tem pessoas que a gente já é próximo, como o Raimundo, como a Dailton, né, que a gente já é próximo, nós não conhecemos assim de intimidade no dia a dia, né? Mas que já não são próximos, que são sempre carinhosos, sempre estão conosco. Então todo mundo que estiver nos assistindo, nós agradecemos muito a participação de todos. Agradecer Brasília e Goiânia e vamos fazer a nossa prece final. Pedir aqui o Estevão para vir fazer a prece. Boa noite a todos. O Estevão vai fazer a nossa prece final, encerrando o nosso trabalho. Então, fechemos os nossos olhos e elevemos as nossas mentes em prece, buscando a sintonia com o mais alto. Mestre de infinita sabedoria, agradecemos os esclarecimentos da noite de hoje. Continua a nos orientar no aperfeiçoamento de nós mesmos, pedindo, Senhor, a Tua bênção a todos aqueles que se encontram em sofrimento no mundo, pedindo que a mensagem de alento, o conforto chegue a cada um. Abençoa, Senhor, todo o nosso propósito de bem servir. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham e que as Tuas bênçãos e o Teu amparo estejam conosco hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Boa noite a todos. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org